Eu sou o Dan Maximus, sou de São Paulo. Bem, na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Pedrinhas Paulistas. Pedrinhas Paulista. Eu tenho 37 anos, sou formado em rádio, TV e internet, sou produtor audiovisual e atualmente moro na Irlanda, em Dublin. E, por curiosidade mesmo, onde fica essa cidade que eu nunca ouvi falar? Pedrinhas Paulista? Pedrinhas Paulista é uma cidadezinha no interior, próxima à cidade de Assis, Marília, Presidente Prudente. Ela faz divisa com o Paraná. Londrina, Sertanópolis. Ah, você já tá quase no estado do Paraná. Sim, sim. Tipo, literalmente, eu acho que Pedrinhas, na verdade, tá, eu acho que 1 hora do Paraná, assim mesmo. E Dan, como Talvez até menos. você morou lá por quanto tempo antes de se mudar para São Paulo? Eu morei a minha infância e minha adolescência. A primeira vez que eu saí de Pedrinhas, eu tinha 18 anos completo. Eu terminei o terceiro colegial, que eu terminei também com 18 completo, e me mudei para Vinhedo, que é interior de São Paulo, mas porém é mais próximo ali da capital, né? Sim. E aí não deu certo essa minha mudança. Acho que 45 dias depois eu voltei para Pedrinhas Paulista. Mas aí tive um gap lá na cidade de 1 ano, mais ou menos, e aí eu resolvi e fui para São Paulo capital mesmo. Sim. Tipo, eu também venho do interior e não sei se a minha referência de interior é a mesma que você tem. Tipo, por exemplo, eu vim do interior do estado de São Paulo e eu morava na área quase que rural do interior. Então minha realidade foi assim, Nossa. não tinha tantos amigos próximos. Muitas das vezes eu brincava com meu irmão, com mais 2 ou 3 amigos, não era próximo da escola, então não tinha aquela questão de brincar na rua, sabe? Era sempre ali na chácara onde eu morava e tal. Como que foi, assim, a sua talvez a infância, adolescência em Pedrinhas Paulista, assim? Como que era o dia a dia pra você? Eu falo que acredito que a melhor infância, né? Tipo, da minha geração, né? Porque tu vê a anterior. Porque a minha geração não foi criada, a minha geração infância não foi criada à base de celular, né? Sim. A gente não tinha celular, a gente tinha brincadeiras na rua, pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, né? Brincadeira de casinha, né? Então a gente tinha realmente a infância, a gente viveu a infância. E eu tinha muitos amigos, né? Como é uma cidade, Pedrinhas Paulista, pra você ter ideia, é uma cidade de 3.000 habitantes. Caramba! É uma cidade muito pequena. Então, obviamente, eu conheço todo mundo. Não hoje, né? Porque eu já saí de lá fazem 18 anos. Então, a gente brincava até tarde da noite, era 10 horas da noite, a gente tava lá brincando na rua, de betes. Então eu aproveitei bastante, assim, a minha infância lá em Pedrinhas. Tive uma infância bem legal, assim. Sim. E você é aquela pessoa, tipo, que sente saudade dessa época, ou você hoje fala, você realmente eu não cabia naquele lugar, mas não ia ter como? Como que é essa relação? Vamos lá. Tá. Referente àquela época da infância, eu não é que eu não sinto saudade, porque, né, a vida vai mudando e eu tenho um pequeno problema da minha vida pessoal, que eu não sou uma pessoa de sentir saudades. Entenda. Né? Então passou, tenho boas lembranças da infância, dos meus amigos de infância, que alguns eu ainda converso, né? De tudo. Agora, sobre a minha vida, Pedrinhas Paulistas, eu realmente não cabia mais naquela cidade.
Até os meus amigos mais próximos falam, não sei aonde você tá querendo caber, porque você saiu de Pedrinhas, foi para São Paulo, que é uma, né, é uma Nossa, big de uma exato. cidade, e aí você já se sentiu vazio em São Paulo e já foi e já tá na Europa. Tipo assim, Aham. a gente procura o nosso espaço no mundo, isso que é a verdade, né? A gente sempre tá aí à busca do nosso espaço, da onde se encontrar, aonde tiver melhor e confortável, mas muitas vezes até o confortável melhor não preenche algum tipo de espaço que É, possa ter na vida, né? exato. E Mas hoje eu aham. não voltaria para Ah, imagino. Pedrinhas para morar. É, lá é uma cidade que, inclusive, tipo, hoje é uma cidade até diferente hoje Uhum. de quando eu morava lá, quando criança, adolescente. Hoje é uma cidade mais parada. Sério? Antes, ainda quando a gente era adolescente, então tinha coisas para fazer, a gente vivia na rua assim à noite, como adolescente, na praça, né? Uhum. E tal. Que o que não falta lá é praça, né? E então a gente se movimentava. Hoje, quando, né, a última vez que eu fui lá, eu tô 2 anos e alguns meses aqui em Dublin, eu acho que eu fui lá 3 anos atrás, mais ou menos. Uhum. E, e a cidade tá morta, tipo, tá parada. Você não vê os adolescentes na rua como Uhum. a gente ficava na rua. O sábado à noite, pra gente, da minha Uhum. turma, era festa, porque a gente vivia lá na avenida principal, na única, Aham. que corta a cidade, Avenida Brasil, e ali era a nossa festa. Quando eu fui, gente, a cidade não existe mais, você não vê mais os adolescentes aqui Sim. bebendo, que a Uhum. gente bebia, fazia a nossa Sim, festa, sim. não vê mais. Então, hoje eu não me vejo indo pra lá, morando lá novamente, porque eu já não tenho meus pais também, Uhum. né? Tanto meu pai quanto a minha mãe já são falecidos. Tenho muitos parentes lá, tenho muitos mesmo, quase acho que 10% da cidade é meus Sei. parentes. Então, mas lá é só para passear, só para ver os amigos e parentes e ir para cá e voltar para São Paulo, né? Na minha época eu Uhum. morava em São Paulo. Legal. E quando você saiu, essa sua primeira mudança, assim, de lá, que você estava buscando, assim, e que você almejava? A primeira quando eu saí com 18 Exato. anos, porque eu tive duas saídas, né? A Aham. primeira que eu saí, que eu tinha acabado de completar 18 anos, eu saí porque eu queria morar fora, né? Eu queria conhecer o mundo e tal. E eu tive essa oportunidade de ir para Vinhedo, Uhum. morar com meu irmão e na época a mulher dele. E aí não deu certo, Uhum. me vi tendo que voltar para Pedrinhas. E aí depois, se eu te falar bem a verdade, eu não sei o que eu estava buscando. Porque eu gostava muito de teatro, Ah, então eu fazia legal. teatro na cidade desde os 14 anos. Eu tinha grupo de teatro, eu apresentava peças teatrais na cidade, e minhas mesmo, de minha autoria, Uhum. minha direção, tudo, eu fazia tudo Que literalmente, legal. e atuava. E então quando eu fui para São Paulo eu queria seguir essa linha, mas como ator. Uhum. Então, como eu sempre estava atuando também, então eu queria atuar. Eu queria ir para me tornar um ator profissional Uhum. e fazer filmes, novela, idem. O teatro também, porque era a minha paixão. Sim. Então eu busquei um pouco disso. Mas é aquela coisa, né? A pessoa tem 18 anos, depois quando eu fui mesmo para São Paulo, capital, eu já tinha 19 anos, e mas uma pessoa com 19 anos, né, do interior Uhum. mesmo, assim, de São Paulo, eu me senti meio que perdido e vi que as coisas não eram tão fáceis assim como eu imaginava. Não ia chegar num teatro, ia bater, ia Sim. acontecer. Eu era tímido, ainda sou um pouco tímido, né? Uhum. Até eu conseguir me enturmar e tal, eu tenho eu sou um pouco preso quanto a isso. Uhum. Mas eu queria essa parte como fala, do artístico. Sei. Não consegui, Talvez de fato, eu isso não foi consegui. o que te impulsionou, pelo menos inicialmente, para sair de Pedrinhas Paulista
depois voltou para Pedrinhas Paulistas, mas depois ir para São Paulo, talvez foi essa motivação de se desenvolver através da arte. Sim, sim. Podemos dizer que sim. E falhou, mas mas como claro, faz parte. E tipo, isso que você falou, assim, que você percebeu que as coisas não eram tão fáceis e tal. Você lembra alguma situação ou algum episódio que foi tipo um marcador, assim, que você falou, caramba, talvez vai ser mais difícil do que eu pensava, ou não é fácil? Tem algum episódio que você recorda nesse início da sua jornada de tentar conquistar um espaço no teatro, como artista? Eu acho que realmente o não conhecer pessoas, né? E a questão de você ser, de eu ser tímido, né? Com 19 anos, mesmo indo em... E claro, eu acho que uma das coisas mais importantes é a situação financeira. Porque eu não sou, né? Não sou e não era uma pessoa rica, não tinha condições financeiras. Então, quando eu fui para São Paulo, com 19 anos, eu fui morar num bairro chamado Vila São José, que fica próximo ao Grajaú. Então é longe, tá? 1h20 lá do centro, né? Da Praça da Sé, Terminal Bandeira. E eu pagava, morei de favor, acho que por 2 meses, na casa de um rapaz, de um amigo, que eu conheci pela internet. E aí depois, só um momento. Tranquilo. A voz vai falhando. Tranquilo. E aí depois eu consegui um quartinho de 150 reais com energia e água inclusa. Sim. Isso você saiu, então, quando você retornou para Pedrinha. Vou falar Pedrinhas, vou tomar a liberdade de falar com intimidade. Então, isso quando você saiu de Pedrinhas. É mais fácil. Você já foi para São Paulo, tipo, essa segunda saída? Sim, eu já fui para São Paulo direto, né, nessa vila. Tô perdendo a voz, literalmente. Tá parecendo professor de escola pública que fala a semana inteira e não tem a voz mais. Pois eu falo tanto e aí não. Sim, eu fui lá para São Paulo, pro Grajaú. Fala Grajaú, que é mais conhecido, sim, né? Então, teve essa questão financeira, né? Eu não tinha dinheiro. O meu pai me ajudou nos primeiros meses, me mandava 200 reais. Eu me lembro que 50 era para ajudar no aluguel e 150 era para pagar o aluguel e 50 era para eu comprar alguma coisinha, né? Até eu conseguir emprego. Sim. Então eu consegui emprego, foi tipo janeiro, fevereiro do ano seguinte. Eu fui em 2007, então eu consegui em 2008. Então nisso a cultura, querendo sim ou querendo não, é um pouquinho, como que eu falo? Meio cara, né? Pra você ir numa peça teatral, ainda mais em São Paulo e tal. Você, óbvio, encontra produções que não cobram entrada, exato, de baixo valor e tal. Mas aí também batia um pouco a questão da timidez e procurar, de você estar numa imensidão. Então você tinha que eu tinha que me preocupar naquele momento em sobreviver. Exato. Porque eu não queria voltar para Pedrinhas. Isso não estava em jogo, eu não queria. Eu já tinha saído uma vez, tinha dado errado. Então a segunda eu falei, não posso voltar. Então eu tinha que sobreviver. Sim. Então eu tinha que ir atrás de emprego, né, fazer e acontecer. Então eu acho que realmente a questão das artes foi se afastando, porque preocupar em ter um dinheiro, pelo menos para eu me manter. Na época, em 2008, eu me mantinha com 500 reais, ou 500, 550, porque o aluguel não, quando eu consegui emprego, como, né, o primeiro emprego de todos os adolescentes naquela época em São Paulo era telemarketing, e foi o que eu consegui. Então eu morava no Grajaú e consegui
telemarketing na Barra Funda. Nossa. Que aí era coisa de 1h30, ainda não tinha o trem lá, Barra Funda, Grajaú. E era isso, então eu tinha que me preocupar com a parte da minha sobrevivência para eu não ter que voltar para minha cidade natal. Então aí foi sim afastando. Mas eu acho que o ponto não é um ponto crucial, mas uma mudança de eu ver que eu não iria conseguir, foi uma decepção que eu, conversando com uma pessoa que eu me relacionei por muito pouco tempo, né, da mídia também. Aí ele virou e falou, então, eu acho que como ator vai ser mais difícil, porque você tem o seu rosto é muito marcante. Então você não iria conseguir papéis. Sério? Né? Porque o seu rosto ia ficar marcado num papel, num personagem, né? Então aqui lá eu fui vendo e foi, realmente, tipo, não muda muito, né, minha cara, não tem tanta coisa, é muito marcado, né, pro lado do indígena, Entendi. né, do boliviano, como fala, muito marcada a expressão, né? Aí eu falei, e fui levando a vida. Isso daí pra você, tipo, teatro, te desmotivou, ou você soube lidar, falou, não, realmente, talvez seja isso mesmo, talvez por esse caminho eu vou ficar sempre engessado nessa, sabe, tipo, eu como acho foi isso? eu acho que os dois um pouco, né, porque era uma coisa que eu fazia e que eu queria muito, Claro. né, mas em contrapartida, um outro amigo, o Faustinho, vendo eu trabalhar lá numa produtora, isso alguns anos depois, que ele também trabalhava, ele falou, eu acho que você se daria muito bem em rádio e TV. Aí, na minha ignorância, eu falei, o que é isso? O que faz isso? E tal, eu realmente não sabia. Isso já com os meus 23, 24 anos. Aí ele falou, para trabalhar com produção de televisão, produção de cinema, série, produtora mesmo. Chama Rádio e TV, dá uma pesquisada nessa faculdade, nesse curso. Aí eu fui, pesquisei, achei interessante, fui, né, ler toda a parte, né, técnica, as matérias. Falei, nossa, eu acho que é isso que eu gostaria, que eu quero. Eu não vou já meio que desistir dessa questão de ser ator, né? Então eu vou trabalhar com produção, porque também era uma coisa que eu fazia nas peças, né? Então eu produzia, tinha a parte da arte, tinha a parte de cenografia, tinha a parte executiva, porque lá em Pedrinhas eu saía em porta nos comércios para arrecadar dinheiro. Falar, eu vou fazer uma apresentação da minha peça, vocês não querem me ajudar com 20, eu lembro que era R$20 que eu pedia por cada loja, né, cada comércio. Então eu já tinha toda essa malha e eu falei, eu acho que rádio e TV tá dentro. Total. Eu vou pesquisar, mas é uma faculdade, é cara, rádio e TV. A primeira vez que eu tentei foi em 2013, 2014. E foi por esses anos. E aí eu consegui a FMU. E na época a FMU cabia dentro do meu bolso. Eu pagava R$300 de mensalidade. Olha só. E foi aonde que eu entrei no mundo do audiovisual, né, de faculdade, assim. Falei, é isso mesmo, é realmente isso que eu quero fazer, né, seguir essa linha. Mas aí, bati de novo com a cara na porta. Eu nunca fui um aluno tão exemplar assim. E eu consegui ficar só no primeiro semestre. Sim. E aí depois eu saí. Saindo logo, acho que 6 meses depois, minha mãe teve um problema de saúde referente com a diabetes dela. E aí eu me vi tendo que voltar pro interior novamente para cuidar dela, porque eu sou filho único, né, dela. Sim. Do meu pai eu sou o quarto, mas dela eu era único. E fiquei aquele 1 ano novamente em Pedrinhas. Aí quando eu voltei, eu falei, não, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer faculdade, vou dar um jeito, né? Não queria mais voltar para FMU, que eu
fiz amigos incríveis até hoje, né? O Samuel é um desses amigos da época do FMU, mas eu não queria mais voltar para lá. Aí foi onde que eu conheci a Embi Morumbi, Sim. que era pertinho de casa, né? Aí eu já mudei pro centro de São Paulo, né? Já tava morando lá no centro, na Sé, e a Embi Morumbi era ali na Bresser Moca, Tá. bem perto de casa. Aí foi onde que eu fui fazer a Embi Morumbi, e já no primeiro semestre eu vi que a atmosfera já Era virou. diferente. Então eu já consegui fazer estágio. Eu fiz meu primeiro estágio já no primeiro semestre da faculdade. Eu comecei a fazer X Factor Que Brasil, legal. quando teve, da Rede Bandeirantes. E aí eu fiquei com eles, né, acho que até final do ano, né, que rolou. Sim. Então essa parte do receber um não, eu não recebi um não, né? Receber uma crítica lá atrás de uma pessoa que era, sim, da mídia, não, claro, me deixou chateado, mas também não me desmotivou a continuar querer trilhar a questão do audiovisual. Total. Eu só mudei o rumo. Perfeito, E que bom que você não deixou isso te desmotivar, tipo, 100%, né? Você não tinha toda a sua expectativa em cima de uma coisa específica, talvez. Alguém depois veio e te abriu os olhos para outros caminhos que você podia seguir. Mesmo que indiretamente você ia estar dentro do mercado cultural, do mercado audiovisual, não sei se faz sentido. Pois é. Não é fácil, né? Não, imagina. Mas é aquele, eu não gosto, eu não lido muito bem com frustração. Ninguém então lida. Eu não vou deixar, se eu ficar frustrado. Deus me livre. Então eu não vou deixar isso me abalar por muito tempo. E é isso, eu sou sozinho, eu tenho que dar um jeito, né? A vida, literalmente a vida é única. Exato. Então, se eu não posso E é meio que chorando. Você por você, né? Ninguém vai vir e te colocar numa posição, abrir uma porta só porque é alguém da família ou é um amigo de família. É você desbravando o seu mundo sozinho, quase. Seria isso, talvez. Com certeza, ainda mais quando você sai do interior, né? E você sai sem nenhum contato, né? Nenhuma indicação. Você foi e meteu a cara no mundo, né? Saiu com 18 e 19 anos e foi tentar. Não é fácil. Eu acho que naquela época, não sei se eu faria isso hoje, porque eu acho que hoje é um pouco mais difícil, né? Eu tendo 19 anos e saindo lá do interior. Ou é um pouco mais fácil também, não sei. Mas não pode parar. Sim. Ô Dan, é uma coisa que pra mim ficou curioso aqui. Como surgiu essa questão, tipo, um menino em Pedrinhas que decidiu fazer teatro? Como foi seu contato com teatro e o que te motivou a, tipo, que eu acho isso é muito foda e muito foda de ser difícil mesmo. Tentar viabilizar essas próprias ideias, sabe? Produzir, fazer produção executiva, escrever. Como foi seu primeiro contato com teatro em Pedrinhas? Como foi isso? E por que você tinha essa sede tanto de produzir suas coisas? O que você queria falar? Como era isso? O teatro, eu acho que mudou muito a minha vida. Por ser uma cidade pequena, Pedrinhas, né? E não tinha a questão cultura lá, até hoje é um pouco falha, assim, principalmente na área de teatro. Não é falha somente pela questão da prefeitura, né, governante, mas também é um pouco falha por questão da população. A população não liga tanto, né? Hoje pode ter mudado? Deve ter mudado, mas coisa de 10% a cabeça, né? Essa parte. Então, na época, eu trabalhava como voluntário na biblioteca municipal da cidade. E lá eu tinha uma amiga, tipo, acho que ela foi o horizonte na minha área artística, caminhada artística, que é a Silvinha. E ela sempre gostou de teatro, ela era de igreja. E ela falou, Dan, eu tô pensando em montar uma peça de teatro lá para apresentar lá no meu bairro. Vamos colocar bairro, porque é o bairro do Cateto.
não faz parte de Pedrinhas, não é de Pedrinhas, faz parte da cidade do lado, Aham. Cruzalha. Eu falei, eu topo, nunca fiz teatro, tirando teatrinho de escola, de apresentação, essas Sim. coisas, mas eu nunca fiz teatro. Falei, não, a gente dá um jeito, pega ela, né, já professora também, então, aí a gente pegou uma peça chamado Tremembé Jones contra Kong Kong, desse jeito mesmo, não vou lembrar quem que é não vou lembrar quem que é acho que é Norma Bloom. Aham. Não lembro quem que é a autora agora. E aí, ela foi, né, a diretora, ela também participou, e eu fiquei cuidando da parte som e luz. Uhum. Essa foi meu primeiro contato com teatro mesmo dentro. A gente apresentou lá no Cateto, na cidade, Uhum. encheu de crianças, porque era uma comédia, é uma comédia, né? E encheu de criança, a turma gostou muito. E a partir daí, eu tinha 13 para 14 anos, e aí a partir daí eu passei a gostar mais de teatro, né? Falar, eu gostei disso. Então eu resolvi montar um grupo de teatro na cidade, Legal. e que chamava o grupo, eu chamava de ETBA, Escola Teatral Belas Uhum. Artes, e aí tinha esse grupo. Que o grupo era o quê? Eu chamava amigos meus próximos. Aí eu escrevi minha primeira peça, chamada Dia a Dia dos Adolescentes, Legal. que eu retratava um pouquinho da questão da droga, da amizade e tal. E chamei amigos próximos, realmente, olha, eu acho que a gente tinha coisa de 6, 7 pessoas, 7 personagens. Uhum. Não, personagem tinha mais, e a gente tinha 6, 7, em aspas, atores, porque eles também não eram atores. Os meus amigos eram pessoas do dia a dia, mas que eles também acharam interessante e compraram a minha ideia. Eu falo que eu acho que eles eram os loucos, né? Porque eles compravam a ideia de uma outra pessoa que, nunca nem tinha trabalhado com isso, não estudou isso, não. E eu fui lá. Legal. Na minha adolescência eu era melhor de cabeça, então eu conseguia escrever, então eu escrevia a peça. Sim. Fiz, vamos lá, gente, vai ser assim, vamos ter um ensaio aí fui na prefeitura, pedi emprestado o salão da cidade, o salãozinho, que ficava do lado do bosque. Então a gente tinha ensaio 2 vezes por semana, 1 hora de ensaio. E nisso daí, eles ficaram responsáveis somente por decorar as cenas, as falas deles e ir nos ensaios. O restante fui eu. Tipo, vamos ter que montar um cenário. Vamos colocar, eu vou colocar música. Eu fiz até uma trilha sonora. Uma trilha sonora. E aí nisso eu fiz até o CD depois. Caramba. Eu gravei, naquela época a gente tinha essa mania de gravar em CD, né? Nos computadores, gravar CD. Fiz capinha e tal. Não fui eu necessariamente que fiz a capinha. Eu precisei de ajuda de uma amiga. E aí fui produzindo. A primeira peça deu só os amigos. Assim, deu os amigos dos amigos dos amigos e os meus amigos, né? Assim, não deu muita gente. Se deu 50? Foi bastante. 50 pessoas, acho que foi muito. Eu acho bastante. Não. Você espera. O salãozinho era grandinho. Aí, mas isso não me desmotivou. Claro. Aí o povo gostou, depois o povo falou, saiu no jornal, na cidade já tinha um jornal impresso da cidade, que chama Folha de Pedrinhas, ainda saiu no jornal e tal. E a prefeitura, o papel da prefeitura foi emprestar o salão. Então eu tinha acesso livre do salão de festa ali, de conveniência, para poder ensaiar e depois apresentar. Né? E essa questão do jornal que eles colocavam impresso e tal. Nada de verba, eu não tinha verba da prefeitura. Aí tempos depois eu fui, eu escrevi outra peça, que essa para mim foi minha melhor escrita. Acho que depois dela eu perdi o rumo mesmo. Me conta mais. Se chama A Sogra. Chama A Sogra. É uma peça registrada e tudo, que eu consegui registrar lá em São Paulo, né, na Biblioteca Municipal, na Biblioteca Nacional. Sim. E
Aí essa peça foi maravilhosa, tanto em questão dos atores, foi mesmo no estilo do dia a dia dos adolescentes. Uhum. Eu fui lá, montei figurino, montei cenário, era um cenário mais complexo, porque eu precisava de uma cozinha e uma Aham. sala. E precisava ter todos os elementos de cozinha e sala no Caramba. palco. Eu como fui lá, peguei sofá de um, peguei televisão de outro, geladeira daqui, mesa dali, pegando o carro. Aí eu pedi ajuda para a prefeitura em questão de, né, Sim, sim. trator, para ir buscar essas coisas, montei, né? Deu mais gente, aí essa deu mais gente, eu acredito que aí deu um pouquinho mais de 100 pessoas, Legal. né? Mas coisa assim, 120 pessoas e tal. Mas eu ainda também esperava mais. Tipo, Porque, né, eu e falei, você mas falando que gente, sempre foi meio tímido e tal, mas você, por ser tímido, você era muito agilizado também, né? Porque pra fazer essa parte meio que de produção e tal, você tem que tentar fazer contato, tem que ir atrás das coisas. Então, apesar da timidez, assim, é que eu acho que era. tipo, apesar da timidez, você fez acontecer, né? Tipo, e, pô, você fez uma peça acontecer. Não é fácil. Sim, mas eu acho que acredito que era por conta da atmosfera, né? Uhum. De ser uma cidade pequenininha Ah, e você conhecer todo mundo. sei, sei. Então, realmente, naquela época, também é isso, eu falo que naquela época eu acho que eu era mais pra frente do que hoje. Hum, Até que hoje, até mesmo depois de ter mudado pra São Paulo, eu acho que eu dei uma leve retraída, assim, porque realmente, na adolescência eu fazia sim. isso. Depois de um tempo, eu consegui uma sala da prefeitura, aí era em cima, tem um salãozinho, e na entrada do salãozinho tinha um segundo andar, um primeiro andar, né? Uhum. E ali tinha duas salinhas e a parte da escada. E aí o prefeito na época, o Giacomo, ele autorizou eu usar aquela sala. Então aquela sala ficou sala da Etba. Uhum. Então lá tinha Olha figurinos, eu só. montei escritório. A primeira sala era o meu escritório com computador, né, mesa, cadeira, impressora. E aí depois a outra salinha que era do lado era toda a parte de figurinos. Então tinha duas araras com figurino, uma ala velha, chapéu, vassoura, tudo coisas que eu poderia usar em cena e que eu acabei usando em cena em peças. Lá eu acabei com a Etba eu fiz 4 peças. Comecei pelo dia a dia dos adolescentes, fiz a sogra, aí eu fiz um de Natal, especial de Natal, aí eu também escrevi, Uhum. que era Cadê o Papai Noel? O nome da peça. E aí depois eu fiz uma releitura do Tremembé Jones. Uma releitura não, né? Porque eu não mudei nada. Eu só Aham. reapresentei. Peguei novos atores e tal. E o dia a dia dos adolescentes. Ou não, Tremembé Jones contra Kong Kong. Uhum. Então, pela minha criação mesmo, foram essas 4 peças que eu apresentei. No decorrer de 2 anos, mais ou menos assim. Eu demorava um pouquinho para questão de escrever, depois procurar os amigos. É. Depois, com essa minha iniciativa de fazer teatro e tal, a cidade, os prefeitos ou a secretária de cultura foram e começaram a introduzir um pouco mais o teatro na cidade. Hum. Então passou a ter mais peças, né? Tentar colocar mais cultura, Sim. trazer mais peças e principalmente cursos de teatro na cidade. Legal. A gente não tinha curso de teatro na Meio que você cidade. movimentou uma Então, cena que o não meu primeiro existia. curso, sim, sim, que ou a parte do curso e a outra parte de peças, porém menor, Uhum. bem menor. E o meu primeiro, eu fiz um curso de teatro, mas aí eu tive que eu ia para a cidade de Assis, Sim. né, que dava 1 hora de ônibus, e então eu fazia lá na Estação Parada das Artes. Aí depois foi ter essas peças pelo governo, né? Então o governo, eu acredito que abria, né? Como fala, Uhum. cursos, né? Da cultura e as prefeituras iam pegando. Então Pedrinha, na época a secretária pegou para Pedrinhas. Então a gente teve 2 cursos de teatro lá em Pedrinhas com a Mara Pedraza Hum. e que era um nome bem Forte. bem Aham. conhecido nessa parte de cultura lá do interior. E a Mara Pedraza e Marli Pedraza, que são as irmãs, então elas trabalhavam para uma usina chamada
Nova América, que hoje é a União, é a dona, sim. a União de Açúcar, Sim, sabe? sim. Então, e eles tinham todo o negócio cultural. Nessa, eu fui convidado pela Mara, que era professora de teatro, porque ela viu toda a desenvoltura, todas as coisas. Eu fui convidado para participar de um musical, não é um musical, é um, como posso falar? É um evento que eles faziam, uma apresentação que tinha teatro, dança, música, banda no mesmo. Meio um concerto, um recital, alguma coisa assim. E aí ela me chamou para participar dessa apresentação com eles. Então aí depois disso, né, teve aulas, aí um tempo depois já não teve mais nada. Aí morreu. Nunca mais levaram o curso de teatro pra cidade. Aí eu resolvi sair. Mas eu era bem mais pra frente na adolescência por conta disso. Eu acho que o teatro me moldou muito. Então eu tinha uma memória ótima também. Eu conseguia decorar textos. Então, nas minhas peças, eu que sempre fazia o personagem principal, né? Porque sempre tinha um vínculo, então eu acabava fazendo porque não tinha um outro ator para fazer, uma outra pessoa. Né? Então sempre tinha mais personagem mulher. Não, tipo, né, pra poder, porque eu tinha mais amigos, sim, né? Não, mas essa é uma questão que eu ia te perguntar, assim, o que aconteceu com o desenrolado, cheio de energia, que resolvia ser, tipo, você consegue perceber, tipo, o momento que você deixou de ser assim, foi algo consciente, foi uma decisão, você percebeu quando você mudou? Não percebi quando eu mudei. Eu percebi depois de tempos que eu não era. Acho que depois de uns 10, ou depois de bater tanto com a cara na parede, eu fiquei adulto, eu falava, mas gente, mudei o foco. Como foi? Ou não? Eu acho que eu fiquei adulto e toda a energia, os sonhos, as vontades, foi embora. Ficou com o Daniel adolescente. Porque a gente tá falando de adolescente mesmo. Era na casa dos... Eu comecei com 14, eu fui até os 17 anos. Começa a vir de, faço teatro, vai ali, né, nessa parte. Realmente eu não sei dizer quando que eu percebi, né, que eu percebi que eu não fiquei cômodo, né? Mas eu sei que eu não realmente, hoje eu não sou o mesmo Daniel de quando eu era adolescente. Eu não sou mais tão proativo. Você acha que a criatividade também? Você acha que a criatividade... Porque eu percebo isso comigo. Criatividade isso também. Me frustra muito. Às vezes eu lembro quando eu era justamente adolescente, eu tinha uma facilidade para criar, para inventar história, assim. Eu não sei se é a questão que você comentou da tecnologia, o nosso tempo, às vezes, numa forma muito passiva, só consumindo conteúdo, se isso influenciou também ou não. Porque eu também me identifico com isso. Mas você chegou a sair em algum momento da sua cidade natal ou você já saiu de lá diretamente aqui para Irlanda? Eu ia muito para São Paulo no período de faculdade. Eu tinha a intenção de me mudar para São Paulo, porém quando eu concluí a faculdade eu estava desenvolvendo um projeto na minha cidade e eu não fui. Então aí eu abri minha empresa, minha produtora, casei e minha vida ia ser no interior de São Paulo. E aí na pandemia eu decidi me mudar para a Europa, decidi pela Irlanda, e aí foi de uma vez. São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Irlanda. Mas... É que eu acredito que a falta da nossa... Não é a falta, a perca, né, da criatividade, eu acho que vem por essa questão de focos e da situação que você vive naquele momento. Como eu me mudei, eu era um adolescente proativo. Aí me inventei de ir para uma cidade, para uma capital. Então aí eu tinha que sobreviver à selva de pedra. Então aí você vai cansando, aí você vai trabalhando, na verdade você vai acabando, você vai tendo uma vida adulta. Porque lá no interior eu não tinha uma vida adulta. Eu era um adolescente, eu não trabalhava. Né? Os meus pais, né, cuidavam de mim, né? Eu tinha comida, roupa lavada e tudo. Então
eu focava somente nisso. As responsabilidades né? da vida A gente adulta não tinha tomam esse espaço. Pois é. Então eu não iria fazer uma faculdade naquela época porque eu não tinha condições. E eu também não era inteligente para passar numa pública ou numa federal. Não era, não sou ainda. Não tenho essa capacidade, porque a questão de estudo, nunca fui muito bom, Sim. assim. Realmente, eu sou uma pessoa preguiçosa desde a época ainda da adolescência. Então, mas eu sou mexido, Sim. eu sou esperto, né, Exato. também, né? Criado com Você São tem Paulo. outras habilidades, Então vamos eu dizer assim, gostava de né? Sim, né? A inteligência me falta, mas a esperteza. Então, eu ia mesmo, né? Eu ia fuçava e tal. Então, eu acho que essa questão da vida adulta, você muda para uma cidade, para uma capital, uma loucura. Você tem que trabalhar, você acorda cedo, você vai para um telemarketing que é doido. Eu fiquei só 8 meses no telemarketing. Mas daí você sai do telemarketing, você tem que sobreviver, tem que pagar aluguel, Total. tem que ficar, às vezes fica até devendo aluguel, né? E paga depois. E então eu acho que isso foi fazendo com que eu perdesse toda a minha habilidade como fala, de Sim. escrita, porque eu já não sou muito não era e também não sou muito de ler. Então se eu não paro, não leio, não sento, não crio, não, sabe? Eu acho que a preguiça e a procrastinação, eu acho que é o que mais me pega, assim. Sim, comigo eu acho que foi basicamente pelos mesmos motivos, mas no meu caso eu saí da faculdade e logo abri minha produtora. Eu comecei sozinho, aí foi crescendo um pouquinho. E essas responsabilidades também, eu acho, preocupação, o estresse, a sua vida acaba se moldando para as demandas do seu trabalho, para as demandas do dia a dia mesmo, conta e tal. Então, eu acho que criar, para mim, criatividade, criação e o ambiente de muita pressão, muita conta, muito, Sim. acho que não combina, entendeu? E eu acho que eu fui perdendo essa sensibilidade durante esse período que eu acho que foi quase 8 anos de empresa e vivendo nesse ritmo, assim. Tanto é que quando eu saí do Brasil, o meu maior desejo era encontrar novamente aquela sensibilidade e criatividade que eu tinha quando adolescente. E eu, entendeu? E meio que eu tô nessa. É muito foda. É que ainda mais quando vem para um outro país, né? Eu falo que eu tive essas duas vivências, né? Eu saí do interior e fui para São Paulo em busca de uma coisa. Aí vem aquele turbilhão de morar em uma cidade grande, entrando na fase adulta, né? 18, 19 anos, conhecendo outro mundo, porque a gente fala em uma cidade de 3 mil habitantes, vai para uma capital de não sei nem quantos milhões tem naquela mais gente cidade. do que na Irlanda inteira. Bem nisso. Então, e aí depois você vem para cá. Eu realmente vim para cá também um pouco para fugir de como que eu posso falar? Não é fantasma, mas fugir de uma vida que eu levava, né, que eu caminhava, mas dentro ainda da cultura, né, que eu trabalhei com a televisão, mas eu tava vendo que eu tava ficando mais cansado, teve a questão um pouco de início de depressão e tal. Então eu falei, vamos mudar. Sim. Bom, eu já conhecia, né? Já tinha vindo aqui pra Irlanda, fiquei 3 meses aqui em Dublin. Aí eu falei, não, eu vou lá pra Dublin, vou tentar a vida lá, vou estudar inglês. Quero, né, já aprendo a língua e quero ingressar nessa área. Eu quero trabalhar em cinema, quero trabalhar com séries. Eu já estava trabalhando muito com reality show No Brasil. Né, desde quando eu entrei com o X Factor. E é o meu último, no X Factor Brasil. E aí eu terminei meu último trabalho lá em São Paulo, foi com o Bake Off Brasil. Sim. E então era tudo reality, né? Passei pra Fazenda, Power Campo. Acho que a única coisa diferente que aí tava um pouco dentro da minha atmosfera do interior com
a dramaturgia foi quando eu fiz a novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, mas como produtor de set. Então, é que lá já me aproximou mais do que eu realmente estava querendo, que era trabalhar com a dramaturgia. Sim. Então, reality show é legal, né? Você conhece histórias, conhece pessoas e tal, mas eu queria dramaturgia. Então, foi o que me também fez focar em vir para cá. Eu falei, vou para lá, estudo inglês, porque é fundamental, é importante, e vou tentar ingressar nessa parte de... Eu sabia que aqui também era um polo né, do cinema, não tão grande, mas tem muitas produções aqui, mas não aqui em Dublin, é mais Wicklow, né, a parte ali afastada aqui. E aí é isso, ainda tô nessa busca. Eu quero sim ingressar, né, porque hoje eu sou cleaner, então é isso, trabalhar com limpeza, né, não é ruim, né, mas não é uma coisa que eu tenho um amor. Entendo. Que eu tenho um amor por produção, por né, televisão, por gravar, né, por textos e por isso. Textos falando, tocando num ponto que você falou, você em São Paulo, depois quando você estava atuando em séries, nessa parte de dramaturgia, você considera que você trabalhava com o que você amava, no mínimo que você tinha uma afinidade, gostava? Você tinha se encontrado? Sim. Tipo, na tua cabeça tentou? Sim. Com certeza. Hoje eu não me vejo, tirando, né, uma parte trabalhando em clínica, mas hoje eu não me vejo tendo uma outra profissão que não seja de produtor, que não seja dentro da área do audiovisual. Certo. Né? Eu consegui sim mudar o meu foco, sair da parte de ator, que era o que eu queria ser, apesar de sendo diretor, produtor, N coisas no teatro, mudei o foco para produtor. Então, eu me encontro assim como produtor, não me vejo fazendo outra coisa que não seja parte também de vídeo, porque eu sou radialista, né? Mas eu não gosto da parte do rádio. Né? Rádio é só para ouvir mesmo, mas trabalhar no rádio eu não sou muito fã. Então, a minha parte sim é isso, é o visual. Sim. E então eu me encontrei. Quando eu fui pro X Factor, eu ia de final de semana, a gente gravava até tarde. Tipo, eu tava feliz. Eu tenho aquele cansaço de uma diária, que, né, a gente sabe como é. Mas é um cansaço satisfatório. Que você tá fazendo uma coisa que você realmente gosta. Sim. Né? E ganhando por isso. Né? E Dan, quando esse cansaço começou a deixar de ser satisfatório? Teve isso? Eu acho que ele não teve. Acho que realmente não, porque eu consegui alcançar uma coisa que eu queria muito, que era trabalhar em televisão. Perfeito. Trabalhar, né, porque X Factor Brasil, A Fazenda, Power Couple não era televisão, eu não estava na televisão, eu estava numa produtora que produzia esses reality shows e, claro, para uma emissora. Mas quando eu fui pro SBT, então ali já foi a realização de um sonho. Imagina. Né, de trabalhar dentro de uma emissora e no SBT, porque o SBT eu tenho memórias afetivas com a emissora, porque desde o interior eu só assistia ao SBT. Porque você amava SBT? Sim, mas pela gente ser pobre, a gente só tinha uma antena normal que não era parabólica. Essa antena ficava num ferro enorme, passava pela casa e era cheia de ferrinhos em cima. Não sei como chama essa antena, eu só conheço a parabólica e essa. Então só pegava o SBT. Então, a minha infância e adolescente até os 14 anos, eu só assisti SBT. Eu não tenho referências da Xuxa, de show da Xuxa, da Angélica só quando ela fez o SBT, né? Então, tinha Castelo Rá-Tim-Bum, que todo mundo, depois que eu fui pra faculdade, todo mundo falava de Castelo Rá-Tim-Bum e tal, eu só fui conhecer na faculdade, ouvi falar. Então não tinha essas referências, tinha coisa de novelas, eu só tinha as referências das novelas do SBT, que eram as mexicanas.
Então eu não tinha a minha primeira novela, que nem assisti toda, que eu fiquei sabendo que existia mundo fora o SBT, foi o Clone, Ah, sim, que sim. eu estava na casa do meu primo, que eu fui lá por um culto, Aham. e eles estavam assistindo, tava passando na televisão essa novela, o Clone. E ainda até olhei e falei, mas que é isso? Que não passa Aham. essa novela no SBT. Aí meu primo falou, não é o SBT, é a Globo. Eu falei, Globo? Ele eu falei, nossa, tem mais coisas na televisão. A gente não tinha, a televisão lá em casa era de 14 polegadas, é Sim. menor do que essa tela de computador, de Sim, laptop que eu tô. total. Então, tipo, é menorzinho. Né? Então aí eu tive essa realização de conseguir trabalhar no SBT. Não tive a minha segunda realização, meu maior sonho dentro, né, da minha área, que era conhecer o Silvio Santos. Não consegui, que a meta era isso, entrar no SBT e então talvez, quem sabe, conhecer. Mas não rolou, né, tava ainda em época bem início de pandemia, eu entrei na pandemia no SBT, né, então não deu. Mas eu não tive esse cansaço do Ah, trabalho. legal. Eu tive mais questões mais pessoal mesmo, que eu via que eu não estava indo muito à frente, mesmo estando à frente. Entendi. Né? Mesmo trabalhando, eu era produtor, né, do Bake Off Brasil. Eu fiz casting, que eu escolhia, ajudava também na escolha na primeira fase da escolha dos participantes, como olheiro. E depois cuidava deles durante o programa, e depois eu fiz infra, que era cuidar de toda a parte da infraestrutura do programa ali de gravação, do set de filmagem, né? Mas acho que a questão do início de uma depressão, eu acho que foi o que mais foi me desanimando, né? Eu ficava cansado, não tinha muitas vezes vontade de ir, de trabalhar, ficava muito em casa. Sim. E isso eu acho que foi me desanimando mesmo. Certo. Mas mudei a chave, foi como eu falei, eu não deixo me cair por algumas Perfeito. coisas. Né? O início de depressão foi avaliado por médico, por psiquiatra, por psicólogo, né? Foi tudo cruzado. Não me dei bem com remédios, eu tirei, eu falei, não, gente, não quero isso, não aceito. Não saí do interior de São Paulo, não passei tudo que eu passei, porque dá muitas horas e horas de conversa, não passei tudo que eu passei para eu cair num abismo. Sim. Então é hora de chacoalhar a poeira e me piquei para cá, né? E resolvi. Tô com a vida do jeito que eu gostaria? Não estou. Mas não está ruim, Claro. né? Eu tenho meu trabalho, né? Eu gosto do frio, então diferente de muitos, o frio aqui para mim não é um problema, né? Divido casa. Lá em São Paulo eu não dividi, eu já tava numa situação que eu morava sozinho no meu apartamento alugado no centro de São Paulo. Sim. Né? Então eu tinha minha comodidade lá. Mas aqui eu não tenho essa comodidade que eu tinha lá. Mas eu tô de boa. Eu tô numa outra atmosfera, tô vivendo um outro momento. Não, interessante. Então, essa questão que você começou a entrar nessa fase meio depressiva, assim, não foi motivada pelo trabalho e quando você percebeu que você estava caindo muito nisso, você conseguiu... Não, peraí, você buscou de uma certa forma um novo desafio, né? Porque você sai da sua zona de conforto. Sim. Você já considera que estava na sua zona de Sim. conforto já, tipo, trabalhando no SBT e tal, ou ainda você lidava com desafios, assim? De superação mesmo, no trabalho? Não, já tava na zona, sim, né? Já morava sozinho, o que eu queria, eu ia lá e fazia, comprava, se eu queria viajar, eu viajava, fiz um intercâmbio, então eu tava numa zona, claro, né, não é uma zona de conforto, mas não é uma zona de conforto premium. Claro. É isso, eu tenho dinheiro, eu consigo fazer minhas coisas, da onde que eu vim, nem tanto de pedrinhas, porque tinha meus pais, a gente era pobre, mas a gente não passava fome, não tinha miséria, né? Eu tinha minha roupinha, eu tinha minha comida, tinha meu banho quente, minha cama, era um pobre, mas não passava assim, fome. Vontade, sim, eu queria um brinquedo diferente, não tem dinheiro, eu queria uma comida, não, a gente não tem
pra isso, mas tinha comida, Uhum. né? Sempre dava um jeito. E aí depois eu fui pra São Paulo e também passei lá no início. Pra você ter ideia, minha cama no início, acho que eu levei isso por uns quase um ano, eu Uhum. acho. Minha cama quase um ano. A minha cama era bloco de tijolo. Sei. Então, era bloco de tijolo, aquele cinza, não é que nem o marrom no Sei interior, qual porque eu que é. conheço marrom de 8 e 4 Aham. furos. Mas lá em São Paulo é um blocão Eu sei qual cinza, que assim, é. de 2 furos Aham. enorme no meio. Então, e aquele lá foi a minha cama. Em cima do bloco tinha papelão Uhum. e depois em cima eu colocava Olha edredom. só. O papelão era justamente para friagem não passar, né? Para Uhum. não passar. Então eu fui levando aquilo ali por um bom tempo até eu conseguir comprar, porque a minha prioridade era ter a geladeira, Uhum. né? E a televisão. Uhum. A televisão nunca eu queria, sempre não tinha como deixar Sim. de faltar a minha televisão, né? A cama não era Né. prioridade para mim. O que eu tinha ali dava e deu por um bom tempo, né? Então, a minha vida depois que eu já tinha me formado, tinha passado N coisas, já estava trabalhando no SBT, em- era totalmente diferente da minha lá atrás. Sim. Então, já estava numa zona de conforto bem legal, Né. assim. E aí você vai e volta e decide mudar e vem para cá e você Recomeça dá uma leve novamente. decaída na zona e começa E novamente. talvez isso Literalmente, começa isso assim. isso diz muito, tipo, talvez é um perfil seu que é ser resiliente, né. Você se adapta, se precisar dar um passo para trás ou passar por uma situação que não é tão confortável comparado com o que você já havia vivido, mas, tipo, isso Sim. é uma coisa, acho que muito positiva. E pelo que eu observo, assim, você falando, você não meio que ressignificou o seu futuro em relação à carreira, tá? Você permanece ainda no mesmo objetivo. Estava em São Paulo, saiu do Brasil Sim. e ainda o seu sonho ou o seu objetivo, ele é forte o suficiente para fazer você continuar buscando ele. Faz sentido? Com certeza. Faz totalmente, totalmente. É claro que tem os tal dos percursos aí na vida, ainda mantém a questão da procrastinação, dessa Uhum. preguiça, da falta, porque assim, tô 2 anos, já é 2 anos aqui, já era pra eu estar com inglês melhor, meter a cara, ir em produtora ou ir na emissora de Uhum. TV que tem aqui, porque currículo eu tenho, mas o meu currículo é pro Sim. Brasil, né? Vai valer de alguma coisa aqui? É. Provavelmente sim, porque eu tenho como fala, reality shows que não é só lá no Brasil, né? Não foi só no Brasil. E o Bake Off mesmo é daqui Uhum. de Londres, né? Claro. O Exato. original. Então, eu só mudei a questão de realmente querer ir para Uhum. o lado E da dramaturgia. sim. E continua firme e forte. Depende de mim. Aí que tá o problema, é porque depende de mim. Sim. E Eu tem tinha essa um. questão de você realmente É. estudar mais, né? Eu Você entendo tinha, isso daí. mas Sim. é isso, você tem que ir batalhando, não deixando a peteca cair. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Nunca Uhum. pensei em desistir. O momento que a vida queria que, né, desse uma desistida assim e tal, que foi lá realmente com o início da deprê, eu fui e falei não, né? Mas eu sei que isso não é Uhum. fácil. E ainda tem muito o que eu percorrer ainda para chegar no que eu quero. Posso falar que hoje que espero que dê tudo certo, mas não sei o dia de Sim. amanhã. E se não der, né? Não der é isso, sacode, muda os focos, né? Porque além do lado audiovisual, eu tenho o lado festas, né? Porque também desde eu de pequeno eu trabalhava Uhum. com balada, né? No interior e depois fui para São Paulo, mantive esse nicho também. Então tenho as Uhum. duas vidas, né? Noturna e cultural, uma do lado do outro.
E eu gosto de festival, Sim. né? Tanto festival de música eletrônica quanto de festival tipo Lollapalooza e tal. É isso. Uhum. Se eu ver que não dá certo, eu mudo de novo a Vo- direção. E você Né? já, Só não e posso você já tá parar, né? E curtindo o também não tenho processo, muito né? mais idade pra parar, né? Tá certo. E você, Sim, você, sim, você vai com curtindo o certeza. processo, porque você não gosta de festivais, festas. Hoje, morando na Europa, você tem acesso. Então, se na pior das hipóteses você não conseguiu atingir Sim, aquele seu grande objetivo, mas você consegue enxergar valor no seu dia a dia também, no rolê do final de semana, ou num sim, evento, numa festa. Então, isso de uma certa forma acaba preenchendo sim, também, ou não, não sei. Só viajando aqui. com certeza. E sim, sim. Não, não, com certeza. E aqui, você tá aqui em Dublin, você olha e fala, então, né? Poderia ter alguma coisa mais legal. Que a gente sabe que tudo aqui é mais complicado. Aqui vive de pub, né? Então Uhum. acho que o que movimenta aqui a parte noturna são os pubs. Mas eu acho que deveria ter mais festas. Tem, né? Porque o verão aqui, o princípio verão, um período verão é menor, né? Sim, E o inverno o povo não quer nem sair de casa, exato. né? O povo se recolhe. Mas em questão de festa, estando aqui, você tem a visão, você pode, dá para ir conhecer. Agora dá para eu ir conhecer, né? Agora eu já cheguei também, mesmo, né, não estando no confortável, mas agora eu consigo, né? Uhum. Sobra um dinheirinho a mais, porque no início aqui é muito difícil também o início Sim, do com imigrante, né? certeza. Porque você tá como estudante. Então você tem que pagar a renovação, que não é barato, tem que pagar a casa, que também não é barato, o aluguel aqui. Uhum. Então você tem todos os percursos do início. Mas agora não, agora eu consigo, sobra um pouquinho mais de dinheiro, posso trabalhar um pouco mais de horas, Exato. né? Então dá para trabalhar mais o As coisas vão futuro melhorando, né? aqui. Sim, totalmente. Tipo, você, pelo seu histórico, assim, que você falou, você é uma pessoa que aprendeu, talvez, a lidar com essa questão de mudança, iniciar no novo lugar, mas é, Uhum. eu acredito que, com certeza, no seu período que você esteve em São Paulo, principalmente no início, teve momentos de altos e baixos, de se sentir sozinho, talvez, por mais que você não sente saudade, mas talvez sentir falta, não sei. É, por exemplo, hoje na Irlanda, o que você faz, assim, para se sentir um pouco mais acolhido ou conectado com pessoas que te trazem um conforto? Qual que é os hábitos? Tem algum hábito ou algum lugar que te faz se sentir melhor quando naqueles dias que não tá tão fácil, assim? O que você faz? Eu acho que o que me faz melhor é realmente ficar em casa. Meu quarto. Eu não sou uma pessoa que sou muito, realmente, como eu falei, de sentir Uhum, saudades. E falta depende muito, né? uhum, Sinto falta de conversar com os meus amigos pessoalmente, né? Não por mensagem, WhatsApp, né? E de poder ir numa festa com os meus amigos, porque aqui, apesar de eu ter amigos meus de São Paulo, né, eu tenho acho que 5 ou 6 amigos meus, época de faculdade, que moram aqui, uhum. mas mesmo assim a gente ainda tem vidas diferentes, né? Sim. Tem a correria da vida aqui, então quase a gente não se vê. Mas é isso, eu acho que por eu ter tudo passado, é um processo de muito sozinho, de estar sozinho, de fazer as coisas sozinho, disso e tal, e eu não ligo tanto para solidão Uhum. de ficar sozinho. Eu fiquei sozinho, eu vou hoje, né, claro, tem celular, então eu fico no celular, ou eu vou assistir uma série. Eu sou um pouquinho difícil para sair sozinho, Sim. mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar, tipo assim, ir para uma balada sozinho, Uhum. porque lá, quando eu trabalhava em balada, tal, então eu sempre tava com amigos, meus amigos mesmo de balada, amigos de vida e tal. Então hoje para ir para um lugar sozinho, eu até vou, Uhum. mas 5 minutos no lugar já tô com o celular na mão Sei. e, né, esquece o lugar, Aham. esquecendo o lugar, né. Mas eu acho que para sanar a questão da solidão, eu não tenho muito, é realmente ficar quieto na Uhum. minha, porque eu já sempre passei por isso, né. Uhum. Então não é uma coisa que me afeta, assim, não.
pode, eu acho que afetar mais pra frente, né? Porque ficar sozinho não é tão legal, É. né? Você suporta, você passa aquele momento, mas você ficar muito sozinho é ruim, né? Uhum. Mas todo mundo tem a vida deles, você fica, a galera, as pessoas ficam na correria, você também às vezes tá na correria, ou tá nessa vida aqui de trabalhar muito, e aí quando chega final de semana, ou chega, você tem um dia off, Uhum. você vai lá e quer só descansar, você não quer ver ninguém, Exato. quer só ficar em casa, comendo, dormindo, aproveitando aquele seu descanso, ou resolvendo coisas de casa, né? Sim. O seu dia de limpar a casa, ou você tem que lavar roupa, né? Essa parte que é corrido, né? Totalmente diferente. Eu acho que aqui é diferente do que a vida lá de São Paulo, que você pelo menos ainda tem uns tempos, né? Exato. Aqui não, você precisa trabalhar, né? Exato. E, Mais, né? Você precisa trabalhar mais por conta de aluguel, porque se o aluguel não fosse tão alto. e você se vê morando no Brasil novamente? Ou você tá feliz aí? Ou ainda não está feliz aí? Como é pra você isso? Eu sou feliz aqui, né? Tem os momentos cansativos, sim, mas isso sou eu que estou proporcionando para mim mesmo, não é ninguém. Uhum. Então, a questão eu que estou trabalhando, eu tenho que trabalhar muito e porque eu trabalho muito porque eu tenho coisas para realizar, né? Eu quero uma viagem, então eu preciso trabalhar para ir fazer essa viagem, porque e tal. Mas esqueci a pergunta, né? E se você voltaria pro Brasil? Se se eu voltaria pro fala, meu Brasil. Deus, odiei, não é por isso. hora, Tô voltando pra não por hora. trás. Não odiei, não voltaria perto de até amigos próximos que falam que gostaria de voltar pro Brasil ou ir para outro lugar, mas não, por hora eu não voltaria. Não pretendo, pelo menos, voltar, só se alguma coisa que me force a voltar, mas que me force. Sim. E ainda essa coisa que aconteça comigo. Porque como eu não tenho, né, meus pais já são falecidos, então não tem algo da parte familiar que vá me forçar a voltar. Sim, sim. Né? Tem meus tios, mas cada um tem seus filhos, cada um tem sua vida, tem meus irmãos da parte do meu pai, mas eles também têm os filhos deles, têm a vida deles. Então, algo familiar não me faça voltar, Uhum. mas só se acontecer comigo. Sim. Mas eu não pretendo, enquanto eu não fazer alguma coisa, pelo menos dentro da minha área, Sim. eu até falei com a minha amiga, eu falei, se a gente não fazer uma faculdade, um curso aqui, a gente precisa fazer alguma coisa dentro da Com área. certeza. Porque se acontecer de a gente voltar pro Brasil, a gente tem uma bagagem, a gente tem algo que vai valorizar mais ainda Uhum. o nosso currículo. Então, alguma coisa eu realmente tenho que fazer se eu tiver que voltar. Mas eu mesmo não pretendo. Sim. Dan, pra gente fechar, só pra tentar exercitar um pouquinho a criatividade. Imagina, se afasta um pouquinho assim, tenta olhar você e a sua trajetória que você fez, sabe, de mudança, sempre buscando um espaço maior, porque talvez o primeiro não cabia mais, você não cabia mais, indo atrás de alguma coisa em São Paulo, alcançou o que você almejava, mas por alguma situação aquilo ali também não estava fazendo muito mais sentido, aquele contexto, e aí cruzou o oceano, recomeçou de novo. Imagina que isso vai ser sua próxima peça. Qual seria a sinopse dela e qual seria o nome? Essa pequena pergunta fácil de responder. Olha, E a gente finaliza. bem fácil. Eu acho que de uma cidade, de um mundo que ficou pequeno para alcançar novos mundos, de um mundo que ficou pequeno para alcançar novos mundos, a mudança do dia a dia, os desafios do dia a dia faz que o jovem do interior de São Paulo descubra os novos mundos de maneiras diferentes, chorando, rindo, brincando e completando cada desafio que a vida lhe proporciona.